boa tarde. A pandemia do coronavírus trouxe severas consequências sociais. Milhares de pessoas ficaram desempregadas ou tiveram salários reduzidos. O governo anunciou auxílios e a Justiça tem realizado campanhas em todo o país para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. No Jornal da Justiça de hoje, vamos mostrar a iniciativa da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Esse é apenas um dos destaques. Vamos ver os outros. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeita a ação de Eduardo Bolsonaro e mantém CPI das fake news. Ministro Luiz Fux encaminha à Procuradoria-Geral da República notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Agora a Procuradoria-Geral da República vai analisar o documento e decidir se arquiva ou apresenta denúncia contra o presidente da República. E ainda, Justiça Federal mantém calendário do Enem. Quanto às provas impressas, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve as datas da aplicação, 1º e 8 de novembro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a um mandado de segurança apresentado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro contra a prorrogação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga fake news. A Carolina Chaves tem os detalhes. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos. Olha, o deputado afirma que a prorrogação da CPMI por mais 6 meses ameaça seus direitos políticos. Segundo Eduardo Bolsonaro, a CPMI tem sido usada para atacar parlamentares que apoiam o governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro. O deputado disse que as convocações das testemunhas aprovadas são apenas de pessoas contra o governo. Já o Senado Federal afirma que não há qualquer ilegalidade ou abusividade no requerimento de prorrogação da CPMI, Evelyn. Obrigada, Carol. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro. As acusações são por supostas irregularidades cometidas quando ele era deputado federal. De acordo com a notícia crime feita por um advogado, o então deputado federal Jair Bolsonaro teria gasto pouco mais de R$ 4.000 em 2 postos de combustíveis no Rio de Janeiro. Mas, segundo o documento, parte dos gastos feitos entre 2009 e 2011 ocorreu no mesmo dia, com uma grande quantidade de combustível. A notícia crime também afirma que teria havido superfaturamento no preço pago por Jair Bolsonaro. Indica que, mesmo estando em Brasília, ele teria abastecido o veículo no Rio de Janeiro. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai analisar o documento e decidir se arquiva ou apresenta denúncia contra o presidente da República. Procuradores da Operação Lava Jato ofereceram denúncia à Justiça contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o ex-presidente do Banco Prosper, Edson Menezes, e o doleiro Dário Messer. Eles são acusados de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o banqueiro Edson Menezes e o doleiro Dário Messer lavaram, por meio de uma conta de Menezes no exterior, $303 mil em 2011, aproximadamente R$1.700.000 provenientes do esquema de fraudes em licitações montado pelo governador Sérgio Cabral. Para lavar o dinheiro, Edson Menezes fez uma compra de $303 mil em vinhos num leilão internacional para o ex-governador Sérgio Cabral, que depois ressarciu o banqueiro por meio da rede utilizada pelo doleiro Dário Messer. Caso a denúncia seja aceita pela 7ª Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro, Menezes, Messer e Cabral responderão pelas acusações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que têm penas previstas de até 20 anos de prisão, mais a devolução do dinheiro desviado. O ex-governador Sérgio Cabral já foi condenado a mais de 250 anos de prisão por crimes levantados pela Operação Lava Jato. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça deve analisar na próxima terça-feira, dia 5 de maio, em sessão por videoconferência, o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação no caso Triplex do Guarujá. Os ministros vão discutir a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena de 8 anos e 10 meses de reclusão a que Lula foi condenado. O processo começou a ser julgado no plenário virtual no dia 22 de abril.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região derrubou o liminar que suspendia o calendário do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Com a decisão, as provas impressas e digitais estão confirmadas para o mês de novembro. Segundo o tribunal, o Ministério da Educação e o INEP, que organiza a prova, comprovaram a adoção de medidas para que nenhum candidato seja prejudicado por causa da pandemia de coronavírus. A Advocacia Geral da União alegou que as datas da prova digital já tinham sido alteradas para os dias 22 e 29 de novembro. Quanto às provas impressas, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve as datas da aplicação, 1º e 8 de novembro. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que é competência da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, editar normas sobre corante de alimentos. Dias Toffoli derrubou decisão da Justiça Federal do ano passado, que obrigava a Anvisa a criar uma norma para alertar sobre a tartrazina em rótulos de alimentos. O corante, de acordo com laudos médicos, causaria alergias respiratórias. A agência recorreu ao Supremo Tribunal Federal porque ainda não estabeleceu regras sobre o uso da substância. No entendimento do ministro, a Anvisa tem competência para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e não cabe ao Poder Judiciário interferir em processos administrativos. E veja a seguir, Justiça do Distrito Federal cria campanha para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Os detalhes no próximo bloco, não saia daí. Justiça, para mim, é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o liminar que determinou retomada de percursos e horários no transporte coletivo de Araruama, no Rio de Janeiro. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, atendeu ao pedido da Aviação Montes Brancos, concessionária de transporte coletivo em Araruama, no Rio de Janeiro, para suspender uma liminar que tinha determinado a retomada integral dos percursos e horários dos serviços no município. A liminar foi deferida depois que uma ação popular questionou a licitação no transporte do município. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desconstituiu a licitação, mas o município de Araruama pediu ao tribunal que assegurasse a continuidade da prestação do serviço até o julgamento final dos embargos de declaração. A liminar do TJ do Rio determinou à empresa que retomasse o serviço com os mesmos percursos e horários previstos no contrato de concessão. No STJ, a concessionária alegou, entre outros motivos, que a situação incentivaria a locomoção de passageiros e aumentaria a disseminação do novo coronavírus. O presidente do STJ explicou que a suspensão de liminar é providência excepcional, mas concedeu o pedido ao levar em conta a queda no movimento do transporte coletivo em todo o país por causa da pandemia. Para ele, proibir a readequação da logística implicará em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal criou a campanha Comunidade Solidária para ajudar famílias em situações de vulnerabilidade social. O objetivo do projeto criado pela Rede Solidária Anjos do Amanhã é identificar as famílias do Distrito Federal e de cidades goianas próximas ao Distrito Federal que enfrentam mais dificuldades por conta da falta de renda provocada pelo isolamento social. As entregas das cestas básicas e de refeições já começaram. Foram entregues mais de 42 toneladas de alimentos. A organização social coordenada pelo João Henrique foi uma das instituições atendidas pela campanha. A Vara da Infância nos convidou para que pudéssemos juntos unir forças e trabalhar em prol de arrecadar mais e mais alimentos para essas famílias, itens de higiene principalmente, para que pudéssemos combater a fome no Distrito Federal de forma muito ostensiva. Os organizadores da campanha também recebem doações em dinheiro e produtos de limpeza. Para facilitar o recolhimento das doações e evitar o possível contágio pelo coronavírus, os organizadores montaram um drive-thru e também recolhem o material na casa dos voluntários. Além disso, montaram este ponto de coleta de doações. O programa de voluntariado tem como parceiros entidades sociais e governamentais.
A rede solidária Anjos do Amanhã recolhe e distribui os donativos e mapeia as famílias que precisam dos benefícios. Quem explica é o supervisor do projeto, Gelson Leite. A nossa meta é arrecadar gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene pessoal, itens considerados prioritários para as famílias que serão beneficiadas com os resultados da campanha. Não precisa a gente dizer que a alimentação, além de ser um direito social, é um item básico de sobrevivência e de dignidade humana. E, infelizmente, o que nós estamos testemunhando são muitas famílias vivendo no limite da subsistência, passando fome. Diante disso, a campanha Comunidade Solidária é necessária e urgente. Importante frisar que a campanha Comunidade Solidária criou uma estrutura de apoio chamada Central de Comitês Solidários, formada por representantes de instituições sociais comunitárias e funciona como uma instância emergencial, legítima e competente para nos informar os dados qualificados das famílias e também para atuar na distribuição dos bens arrecadados, respaldada em critérios de coparticipação, transparência e prioridade. Quero destacar também que a Rede Solidária Anjos do Amanhã não defende nenhuma postura assistencialista, mas agora o assunto é outro porque o contexto é diferente e a prioridade é combater fome mesmo. Digo isso porque a realidade, quem está de perto, é muito preocupante. A pandemia afetou de forma drástica as famílias em situação de vulnerabilidade. E com isso, gostaria de fazer um apelo a todos para apoiar a campanha Comunidade Solidária e para abandonar aquela ideia do tipo: a campanha não precisa de mim porque já tem muita gente ajudando. Isso não é verdade, porque o número de famílias listadas como prioritárias para receber doações passa de 4.000, e isso sem falar nas que ainda estão sendo mapeadas. Então, minha gente, alimento acaba. Por isso a gente precisa formar uma grande frente de solidariedade, de preferência com você junto. Então, se você sentiu o chamado para colaborar com a campanha, você é bem-vindo e essencial. Precisamos de pessoas para viralizar essa ideia e espalhar o bem nas redes de contatos. Para participar da campanha Comunidade Solidária, é só enviar uma mensagem para o WhatsApp dos organizadores. O número é o 619-9963-5592. Vou repetir, 99963-5592, o DDD é 61. A ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, se reuniu por videoconferência com o Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs. Foram discutidas medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus. A presidente ministra Maria Cristina Peduzzi anunciou a consolidação em um único ato de todos os normativos do TST e do CSJT relacionados à pandemia do coronavírus. Ela agradeceu a participação das desembargadoras conselheiras do CSJT no biênio 2018-2020 e deu as boas-vindas aos novos conselheiros representantes das regiões Sul e Nordeste. Segundo a ministra, a expectativa é de que as sessões do CSJT sejam retomadas ainda no mês de maio, mas de forma virtual. Também informou aos membros do Coleprecor as perspectivas de orçamento da Justiça do Trabalho para 2021 e assinalou que o perfil de gastos de 2020 deve mudar em virtude da pandemia do coronavírus. O CSJT vai criar uma equipe técnica para dar continuidade às atividades desenvolvidas pelo grupo de trabalho para a padronização da estrutura organizacional e de pessoal da Justiça do Trabalho. Há estudos em andamento para atender ao procedimento unificado de remoção de juízes em curso. Veja a seguir, plenário do Supremo se reúne hoje à tarde. Na pauta, ações contra medidas de enfrentamento à pandemia. Os detalhes em instantes, eu te espero lá. Justiça, para mim, é o acesso ao cidadão, a tudo que possa ser necessário para ele poder seguir a sua vida de uma forma
justa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pediu a todos os tribunais, em primeira e segunda instâncias, que enviem ao STF recursos com assuntos idênticos ou repetidos. Essas ações vão ser examinadas pela Corte como repercussão geral. O objetivo é evitar o acúmulo de processos nos tribunais por causa da suspensão temporária de prazos provocada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o ministro Dias Toffoli, além de valorizar a repercussão geral, a medida vai evitar que o grande número de recursos chegue ao Supremo depois que a situação for normalizada. Em sessão por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a restrição de atuação de auditores fiscais durante a pandemia da Covid-19. Os ministros também consideraram a contaminação por coronavírus como acidente de trabalho. A sessão desta quarta-feira foi realizada mais uma vez por meio de videoconferência e retomou o julgamento em conjunto de 7 ações que pedem a anulação de dispositivos da medida provisória 927. Editada pelo presidente Jair Bolsonaro em março, a MP alterou regras trabalhistas durante a pandemia da Covid-19. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, já havia negado em decisão individual os pedidos de liminar e confirmou esse entendimento na sessão da quinta-feira da semana passada. No início da sessão dessa quarta, ele foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que adiantaram os seus votos. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, 2 artigos da MP atentam contra o espírito da própria medida provisória, editada para preservar empregos e empresas. Um deles é o artigo 29, que não considera os casos comprovados de contaminação pelo novo coronavírus como acidente de trabalho. O outro é o 31, que restringe a fiscalização dos auditores do trabalho enquanto durar a pandemia. Não se pode, a meu ver, pela legislação provisória, por medida provisória, estabelecer uma fiscalização menor. Isso atenta contra, ao meu ver, contra a própria saúde do empregado. E isso não auxilia, ao meu ver, nada em relação à pandemia. Ela simplesmente diminui uma fiscalização que é essencial em todos os momentos, inclusive nesse momento excepcional em que vários direitos trabalhistas estão sendo relativizados. O ministro Edson Fachin acompanhou o ministro Alexandre de Moraes sobre a suspensão dos 2 artigos. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes apenas quanto à suspensão do artigo que não considera a contaminação por coronavírus acidente de trabalho. Considerar ex-vilégios que os casos de contaminação pelo coronavírus não são considerados ocupacionais, salvo a comprovação do nexo causal, se exige uma prova diabólica. Eu penso que a maior parte das pessoas que desafortunadamente contraíram a doença não são capazes de dizer com precisão onde, em que circunstância adquiriram a doença, e acho que é irrazoável exigir-se que assim seja. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux também entenderam que são inconstitucionais os artigos 29, que retirava as contaminações pelo novo coronavírus dos acidentes de trabalho, e o artigo 31, que tornava a fiscalização do trabalho atividade educativa sem a possibilidade de aplicação de multas enquanto durar a pandemia da Covid-19, exceto em casos como o trabalho escravo e infantil. Por maioria, os ministros suspenderam esses 2 artigos da medida provisória que está valendo. A MP que alterou regras trabalhistas enquanto durar o estado de calamidade pública ainda terá de ser analisada pelo Congresso Nacional. E daqui a pouco, às 2 da tarde, o plenário do Supremo Tribunal Federal volta a se reunir por videoconferência. Vamos ver o que está previsto na pauta. Separação de poderes e federação é o primeiro tema da sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal por videoconferência nesta quinta-feira.
Todos os julgamentos continuam tratando de temas relacionados à Covid-19, com a retomada de processos que estavam na pauta da semana passada. O primeiro processo a ser retomado é referendo em ação em que se alega omissão legislativa sobre valores de renda mínima emergencial aos trabalhadores. Ainda sob o mesmo tema, referendo em medida cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade que trata de normas sobre transporte intermunicipal durante a crise da Covid-19. Direito administrativo é o segundo tema do dia, com referendos em medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade, desta vez contra trechos da medida provisória 928, que suspendeu os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos públicos que se encontram em quarentena. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E quem detalha a pauta de julgamentos para a gente é Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Dentre as medidas adotadas pelo Poder Executivo, estão alterações na Lei de Acesso à Informação durante esta pandemia causada pelo coronavírus. Isso acabou gerando um impacto na transparência governamental. Eu me refiro à medida provisória 928, que foi editada pelo presidente da República, e ela prioriza os atendimentos da Lei de Acesso à Informação que tenham relação com a Covid-19, com pedidos que tenham relação ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Mas, por outro lado, acabou por suspender os prazos de resposta em relação aos outros pedidos, em especial no que diz respeito àqueles órgãos em que os trabalhadores estão em regime de teletrabalho e a resposta ela depende ali de um acesso presencial, ou naqueles casos em que os órgãos estão lidando diretamente no enfrentamento à pandemia do coronavírus. 3 ações chegaram ao Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade desses dispositivos da medida provisória que tratam dessa restrição à Lei de Acesso à Informação. O argumento é que a sociedade ela precisa ter acesso aos atos da administração pública e todos esses atos eles precisam ser justificados perante a sociedade, que a partir do momento que tem acesso a essas informações de forma transparente, é possível exercer um controle, uma fiscalização em relação aos atos públicos. O ministro Alexandre de Moraes, ao analisar os pedidos de liminar que foram feitos nessas ações, ele achou por bem suspender, provisoriamente, os dispositivos que alteraram aí esta Lei de Acesso à Informação. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessas ações, ele entendeu que a ordem estabelecida na medida provisória ficou invertida, porque a Constituição Federal ela estabelece o princípio da publicidade, do amplo acesso da sociedade aos dados públicos, aos dados da administração pública, seja ela direta ou indireta, e que o sigilo é uma medida de exceção. Portanto, o ministro entendeu por bem, naquele momento, suspender estes dispositivos. Na sessão de hoje à tarde, tudo indica que será um julgamento conjunto, porque as 3 ações diretas de inconstitucionalidade têm o mesmo objeto. Os ministros poderão, então, analisar esta decisão provisória do ministro Alexandre de Moraes e vão, ao final, dizer se mantém ou não esta liminar que foi deferida pelo ministro. Então, você já sabe, às 2 horas tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal ao vivo aqui na TV Justiça por videoconferência. Você continua com a nossa programação. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima quinta-feira. Tchau.